queridos irmãos, certa vez eu ouvi uma frase do pastor batista americano Paul Washer certa vez eu ouvi uma frase do pastor batista Paul Washer que muito me marcou e define a realidade de várias igrejas que infelizmente eu tive a tristeza de conhecer e mesmo presenciar algumas ações que eu julgo que são fora do padrão da palavra do Senhor. Paul Washer certa vez disse assim, abre aspas, se você usa meios carnais para atrair pessoas, você vai atrair seres humanos carnais e terá que usar meios carnais ainda maiores para mantê-los em sua igreja. Eu vou repetir. Se você usa meios carnais para atrair pessoas, você vai atrair seres humanos carnais e terá que usar meios ainda mais carnais ou meios carnais ainda maiores para mantê-los em sua igreja. Certamente, irmãos, que vocês devem conhecer ou já devem ter ouvido falar de comunidades religiosas que fazem de tudo para encher o templo. Vale tudo. Quebra de princípios bíblicos, de culto, pragmatismo, trazer efeitos e usar estratégias que agradam as pessoas, mas que não necessariamente estão harmonizadas com o desejo de Deus para seu culto. E é interessante que muitas dessas igrejas, muitas dessas comunidades religiosas, você não encontra nelas pregações confrontadoras, a prática da disciplina eclesiástica, e muitos dos que frequentam comunidades assim se sentem acima da média intelectual. No Brasil, não quero mencionar o nome, mas há comunidades assim, pessoas que se julgam com intelecto superior e na verdade utilizam de meios que nós poderíamos sem dúvida dizer que são meios escusos, espúrios, irregulares, estranhos à história do povo de Deus, mas que fazem isso com o objetivo de agradar um público cada vez maior e assim garantir a própria manutenção do espaço físico e da própria lógica dessa comunidade. Meus queridos irmãos, o problema é que grupos religiosos assim agradam o mundo, mas não agradam a Deus. Satisfazem os requisitos do coração pecaminoso daquele público, mas não satisfazem a Deus. E se eu disser para vocês que existem duas igrejas na Bíblia que claramente estavam passando por esse problema? Eram igrejas que eram aprovadas pelo mundo, mas reprovadas por Cristo, que tinham um elogio das pessoas da sua região, mas receberam uma dura repreensão do Senhor Jesus. Nessa noite, irmãos, eu quero dar continuidade à série de mensagens sobre as 7 igrejas da Ásia e meditar com os irmãos sobre o que Jesus diz às igrejas de Pérgamo e Tiatira. E se você olhar cuidadosamente para o que Jesus diz a essas duas igrejas, você vai ver que elas têm um problema em comum. Elas são mundanizadas, elas são secularizadas. Elas andam conforme o padrão da cidade, mas não como o padrão de Jesus. E é muito pertinente para nós que estamos num processo de plantação de igreja. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos no novo templo. Desejamos organizar essa comunidade numa igreja. Hoje somos congregação. É extremamente pertinente atentarmos para o risco da mundanização, da secularização da igreja. De antemão eu adianto que de nada vale sermos conhecidos nesta cidade, elogiados na Câmara dos Deputados, ou mesmo sairmos nos jornais e recebermos do Senhor da igreja uma grande repreensão, como foi o caso. Assim sendo, a meditação de hoje tem um objetivo exortativo, de alertar-nos quanto ao perigo de nos mundanizarmos, seja no sentido coletivo, seja no sentido individual. Para meditar com os irmãos essa noite sobre Pérgamo e Tiatira, igrejas mundanizadas, eu peço que você abra aí a sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 2.
E vamos ver o que Jesus tem a nos dizer a respeito dessas igrejas. Dos versículos 12 ao versículo 29, nós faremos a exposição e, para tanto, pedimos que você mantenha a Bíblia aberta. Eu aproveito também para dizer que já compartilhei aqui no grupo da igreja, e caso você queira, para você depois meditar ou refletir sobre as citações, inclusive a citação de Paul Washer foi uma citação da pregação dele no YouTube, está lá o link e você pode copiar e verificar. Irmãos, nós fazemos isso não por preciosismo, não por academicismo, mas porque desejamos que você em casa possa meditar. Às vezes está lá Fabinho ou Jéssica, rapaz, eu gostei daquela citação de William Hendriksen, onde é que está? Então você vê, pode depois conferir, ver se eu fiz a citação correta, ou mesmo, como é aquela frase de Paul Washer, aí Luan está em casa, pega o link, coloca lá no YouTube e encontra precisamente o que está fazendo. Então não tem a ver com ser acadêmico, nem tem a ver com ser arrogante, soberbo. Nós fazemos isso para facilitar e você poder estudar durante a semana o sermão. Então, já que eu vou expor, irmãos, 17 versículos, ou melhor, 17 versículos, eu quero por hora ler somente o versículo 12 e o versículo 29. O 12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por favor, permaneça com sua Bíblia aberta, mas vamos orar. Ó Senhor, nós já dedicamos cânticos, orações, dízimos e ofertas. Dessa feita, nós precisamos ouvir a Tua voz através da exposição da Tua palavra. Mas aqui reconhecemos, Senhor, que se Tu não iluminares a nossa mente, serão palavras vãs. Mas se Tu operares, haverá vida em nosso coração. Fala conosco, fala com a Tua igreja e permita que desde o menor ao mais velho aqui, Senhor, consigam se concentrar e ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Pérgamo está situada numa cidade conhecida pela alta cultura refinada. Uma cidade conhecida pela erudição, afinal de contas, era a cidade que possuía a segunda maior biblioteca do mundo, perdendo somente para a biblioteca de Alexandria. Em Pérgamo havia um acervo de cerca de 20 mil volumes, 20 mil números, e também essa cidade era conhecida pelo seu paganismo. Lá havia um templo dedicado a Zeus, um templo dedicado ao deus da cura, o deus Esculápio. Se você já prestou atenção, e há algum jaleco de algum estudante de medicina, tem uma serpente fazendo referência ao deus Esculápio. E era uma cidade, sim, marcada pelo paganismo, pela cultura, erudição da época, sim, mas era uma cidade em que os crentes, eles se viam tentados a agradar as pessoas e manter o seu status, mas às custas de uma vida secularizada, uma vida mundanizada. Alguns estudiosos entendem que esses irmãos, para não se prejudicarem em sua condição social, participavam de culto ao imperador, ou mesmo de culto a Zeus, a despeito de haver nessa cidade uma história de fidelidade, como a que eu vou mais à frente mencionar, e me refiro aqui no verso 13 a Antipas. Nessa cidade houve um homem chamado Antipas, que por causa da sua fidelidade em São José, foi colocado dentro de um boi de bronze, e literalmente, irmãos, me permitam declarar que esquentaram o boi por baixo, e lentamente esse homem foi executado, morrendo por asfixia e mesmo por queimaduras. Mas isso tinha acontecido provavelmente na primeira geração dessa igreja. Os anos se passaram e esses irmãos não estão mais interessados em se expor, em correrem riscos, e agora flertam com o mundanismo. Não apenas flertam, mas abraçam a secularização e vivem conforme o padrão da cidade. Uma cidade pagã, uma cidade idólatra, uma cidade que não atentava para o que Deus diz em sua palavra. Mas por outro lado, a igreja de Tiatira tem uma mulher que Jesus chama de Jezabel, provavelmente esse não é seu nome, mas que era uma falsa profetisa, e igualmente
orientava que os membros pudessem viver de maneira livre, poderiam participar de banquetes aos deuses pagãos e mesmo praticar imoralidade sexual, que era muito comum nas festividades, nas práticas religiosas greco-romanas. Se você assistir filmes de época e mesmo séries que tratam dos romanos e dos gregos, você vai ver que, via de regra, em festas religiosas havia adoração a ídolos, mas não poucas vezes também essas adorações, essas práticas estavam relacionadas a orgias. E essa falsa profetisa ensinava que não havia problema algum quanto a essa questão. Meus queridos irmãos, Jesus dirige à igreja de Pérgamo e à igreja de Tiatira as mensagens mais duras. Se é verdade que a Esmirna e a Filadélfia, como vamos ver daqui a 15 dias, as palavras de Jesus são encorajadoras, consoladoras, as palavras a Pérgamo e a Tiatira são altamente duras. Isso porque essas igrejas se mundanizaram, passaram a viver de acordo com a lógica do público, passaram a viver de acordo com os reclames da consciência desagradável a Deus das pessoas que ali viviam. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que se queremos ser igreja presbiteriana de Olímpia, conforme os desejos das pessoas da cidade, seremos uma igreja mundanizada. Se queremos atender às ideias que circulam nas universidades, nas academias, mesmo na televisão, e sermos uma igreja relevante do ponto de vista do mundo, seremos desagradáveis a Cristo, porque seremos naturalmente mundanizados. Meus queridos, essa mensagem é urgente para nós e ao mesmo tempo nos alerta quanto ao risco de nos tornarmos iguais a Pérgamo e Tiatira. E assim sendo, o que Jesus diz a respeito de igrejas mundanizadas? Seu José, extraindo essa reflexão para nós no ano de 2021, já que o problema de ambas era o mundanismo, o que Jesus diz a respeito de igrejas que são mundanizadas? O que podemos aprender, irmãos, para assim evitar a todo custo que essa igreja um dia venha a se mundanizar? Em primeiro lugar, igrejas mundanizadas apreciam o ensino descomprometido com a santidade de Deus. Escute bem isso. Igrejas mundanizadas apreciam o ensino descomprometido com a santidade de Deus. Falando de forma simples, igrejas mundanizadas gostam de pregações de ensino liberais. Gostam de um púlpito que é suave, que fala o que as pessoas querem ouvir, que satisfaz o ego pecaminoso daqueles que vão para as reuniões. Meus irmãos, Pérgamo e Tiatira gostavam de mensagens que de alguma maneira fortaleciam o comportamento pecaminoso dos seus membros. E essa é uma marca de toda igreja mundanizada. Ela não confronta pecado, ela não chama as pessoas a uma vida de santidade. Lá em Mateus 5,48, Jesus disse: vós sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A palavra grega utilizada para perfeito lá é teleios, que dá a ideia de completude, integridade, ou seja, a vida e a motivação estarem em harmonia com o padrão do Senhor. Em 1 Coríntios 11,1, Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em Gálatas 5,13, Paulo diz: não useis da liberdade para dar ocasião à malícia. No verso 16 ele declara, do capítulo 5 de Gálatas: andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da vossa carne. No verso 14, irmãos, aqui do capítulo 2, Jesus diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Meus queridos irmãos, lá em Números, nós observamos a história de Balaque e Balaão, e toda a criançada gosta dessa história, porque a jumenta de Balaão falou. E o que é que aconteceu? Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus.
E Balaão disse a Balaque que isso não aconteceria, porque era um povo abençoado, separado, agraciado pelo Senhor. Então Balaão sugeriu a Balaque que fizessem ciladas para o povo de Israel, porque Balaão tinha consciência de que se o povo transgredisse a lei do Senhor, vivesse contrário à lei do Senhor, Deus haveria de trazer juízo. Então, o uso de Balaão aqui, as palavras de Jesus, tem um contra ti que sustentas, ou tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: existe aí, Pérgamo, algumas pessoas que induzem o meu povo a viverem de forma imoral, indecente, contrário ao padrão do Senhor. Irmãos amados, deixe-me dizer uma coisa: se você um dia passar num concurso, quero me dirigir aqui aos jovens, ou você tiver que eventualmente se mudar, e você me perguntar, mandar um zap, pastor, que igreja congregar? Eu digo de pronto, como eu dizia lá em João Pessoa, vá para uma igreja onde seus pecados são confrontados. Se você chega numa igreja, chega num culto e você se sente confortável a viver a sua vida do jeito que está, se você não se constrange a ser um marido mais bíblico, um pai mais bíblico, uma esposa mais bíblica, uma filha mais bíblica, uma criança mais bíblica, você está no lugar errado. Porque a terceira pessoa da Trindade é chamada de Espírito Santo. A santidade de Deus é o atributo mais mencionado nas Escrituras. E embora seja verdade que eu e você não consigamos cumprir o padrão de Deus, volta e meia, e na maioria das vezes nós transgredimos a palavra do Senhor, mas isso não nos isenta de perseguir o padrão que Ele nos destinou. Igrejas mundanizadas apreciam o ensino descomprometido com a santidade de Deus. E tem pessoas que gostam. Igrejas carnais, irmãos, não são vazias. Volta e meia são cheias. Porque, de acordo com o mesmo Paul Washer, essas pessoas procuram mensagens que alimentam o seu ego, que alimentam o seu coração, que há muito já está distante de Deus. O problema é que pessoas assim não têm prazer em Deus, não se satisfazem mais em Deus. E Pérgamo e Tiatira, apesar de, no caso específico de Pérgamo, ter havido um Antipas, Luan, que havia lutado fielmente e morreu, foi martirizado, essa igreja estava distante desse passado. Olha o que diz William Hendrickson: alguns membros da igreja haviam atendido a festivais pagãos e haviam, com toda probabilidade, até mesmo participado de imoralidades que caracterizavam essas festas. Recusar-se a frequentar essas festas significava retirar-se de grande parte da vida social daquele tempo, pela razão de que o comércio tinha como patronos as deidades que deveriam ser cultuadas nessas festas. Por outro lado, Tiatira, irmãos, não era tanto uma cidade cultural, era uma cidade comercial. E de acordo com os estudiosos, lá existiam grêmios, corporações em que as pessoas trabalhavam. E você não ir para as festas implicava você perder prestígio e o que a gente chamaria hoje de networking, de relacionamentos para a gente fazer negócios e fazer crescer a nossa rede de contato. Pois é, diferente de Esmirna, que preferiu sofrer e haviam pessoas empobrecidas por causa da sua lealdade ao Senhor, aqui as pessoas estão vivendo bem, tranquilamente, sossegadas, mantendo seu status diante dos homens, mas reprovados diante de Deus. Deixe-me dizer uma coisa, meus queridos: ter dinheiro na conta, não estar passando necessidade, ter o elogio das pessoas, não significa bênção do Senhor, nem significa aprovação do Senhor. Esmirna era uma igreja, era uma comunidade que estava empobrecida por causa da sua fidelidade ao Senhor. Pérgamo era uma cidade elogiada diante dos homens, mas reprovada diante dos reis dos reis, do Rei dos Reis. Simon Kistemaker, acerca dessa questão, ele vai dizer: os servos de Satanás tiveram acesso à congregação e buscavam influenciar fraudulentamente os membros com um estilo de vida incompatível com os que seguem Jesus.
Meus queridos, eu lembro de uma ocasião que eu fui convidado para dar uma palestra em um lugar e era para adolescentes. E na oportunidade apareceu um cidadão que era como se fosse um líder de jovens. E ele me perguntou: sobre o que você vai falar? Aí eu disse: eu vou falar sobre o namoro bíblico. E mais o que especificamente? Eu vou falar sobre a santidade do sexo. E era para adolescentes, então eu ia falar sobre isso. E aí ele disse: se fosse outro assunto eu te chamava. Eu disse: por quê? Não, porque eu estava pensando em juntar os jovens e adolescentes. E aí eu disse: por que não faz? Porque os jovens que tem aqui, os que já não são mais virgens, não ligam para isso não. Me assustei, irmãos. Principalmente porque esse homem era um líder. E se eu disser para vocês que líderes mundanos têm seguidores mundanos? Uma igreja mundanizada, irmãos, gosta de ensino contrário à palavra de Deus. E é por isso que número e elogio da sociedade não significam absolutamente nada à luz da palavra do Senhor. Eu não estou dizendo, seu José, que às vezes acontece de mesmo um crente fiel não vigiar e cair em pecado. Eu não estou dizendo que os crentes aqui de Olímpia e de qualquer outro lugar são perfeitos, não é isso. Mas a partir do momento que não há mais constrangimento, nem a pregação sobre isso, tem alguma coisa errada, irmãos. Meus queridos irmãos, que Deus nos livre de uma desgraça dessa. Igrejas mundanizadas apreciam o ensino descomprometido com as Sagradas Escrituras. Mas ainda uma segunda lição. Vejam os versículos 20 e 21. Queridos, eu faço questão de pedir que vocês olhem. E eu faço correlação com outros textos. Mais uma vez, não é por erudição ou academicismo. É para você ver o que está no texto, para você ver. O pastor não está extrapolando. O pastor não está indo além do que o texto está dizendo. Vejam. Versículos 20 e 21, Jesus diz à igreja de Tiatira: tenho, porém, contra ti tolerares que essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. De acordo com os estudiosos, provavelmente o nome da mulher não seria Jezabel. É a mesma coisa, irmãos, quem é que em sã consciência vai colocar o nome de um filho de Acabe ou de Nabucodonosor? Não faz sentido. Jezabel é a pior mulher da Bíblia. E não havia, obviamente, a possibilidade de haver um nome assim numa igreja. Mas Jesus chama essa mulher, que é falsa profetisa, de Jezabel, fazendo uma referência à mulher de Acabe. Isso ele faz dessa forma porque foi Jezabel quem introduziu o culto a Baal. Que mulher terrível. Tramou a morte do profeta Elias, um dos homens mais usados por Deus, todos aqui hão de convir. E essa mulher, de acordo com os estudiosos, está exatamente dizendo a mesma coisa dos seguidores de Balaão e dos nicolaítas, para quem Jesus dirige uma repreensão. É a mesma coisa. Ela está dizendo: não tem problema você participar dos rituais, comer comida sacrificada a ídolos, não tem problema você fazer isso, ou mesmo participar da imoralidade sexual, não há problema. O argumento, de acordo com Hendrickson, era mais ou menos o seguinte: você só conhece Satanás provando as coisas de Satanás. Olha que sutileza. Olha o que é que Hendrickson diz: a igreja de Tiatira era na verdade um candeeiro, mas isso não constitui uma desculpa para a falta ou a falha em exercitar a disciplina. Kistemaker disse: a igreja relaxara na disciplina e permitiu que estes antagonistas da fé se imiscuíssem em seu meio em detrimento espiritual dos crentes. Por causa dessa lassidão, a igreja foi repreendida e convidada a arrepender-se. Qual é o ensinamento que temos aqui? Falamos que uma igreja mundanizada aprecia o ensino descomprometido com a santidade de Deus. Mas, em segundo lugar, uma igreja mundanizada
ela negligencia a disciplina eclesiástica. Irmãos, lá em Mateus 16, ou melhor, Mateus 18, versículos 17 e 18, Jesus orienta que deve haver disciplina eclesiástica na igreja. Eu não estou dizendo o pastor nem o conselho da igreja ficarem babando o seu José, querendo disciplinar o primeiro irmão que vejam errar. Mas, que é uma marca da verdadeira igreja, a disciplina eclesiástica. Quando os reformadores no século XVI discutiram a respeito de quais eram as marcas da verdadeira igreja, foi consenso de que a pregação bíblica, a administração correta do batismo e da ceia do Senhor e a disciplina eclesiástica se consistissem as marcas da verdadeira igreja. Na nossa igreja, irmãos, a disciplina eclesiástica, ela contempla, num primeiro nível, repreensão, num segundo nível, afastamento das atividades, no terceiro nível, exclusão. E eu julgo que a IPB foi muito feliz no seu manual de disciplina, que há agravantes e atenuantes, seu José. É um atenuante a pessoa ser um novo convertido, foi batizado, tem 1 ano de convertido, tem 1 ano e pouco. É agravante, por outro lado, ser o pecado de um pastor ou um presbítero, seu José. Eu e o senhor estamos enquadrados primeiramente no agravante. Um segundo detalhe é se a pessoa confessou ou foi descoberta. É agravante. Se a pessoa confessa, é atenuante. Se é descoberta, é agravante. Se foi só uma vez, é atenuante. Se eram repetidas vezes a prática, é um agravante. Então o manual presbiteriano tem atenuantes e agravantes que para mim seguem orientações bíblicas. A gente vê isso na Escritura. Mas onde é que eu quero chegar? Igrejas mundanizadas negligenciam isso. Eu conheço comunidades, irmãos, que não há disciplina eclesiástica exatamente porque líderes têm medo da disciplina, porque vai afugentar, vai tirar a gente da igreja. Mas, meus queridos, esse mesmo problema acontece na igreja de Corinto. No capítulo 5, você vai perceber que havia um filho que estava se relacionando com a mulher do pai e a igreja de Corinto não estava fazendo nada. Paulo dirige a palavra dura a essa igreja e diz que essa pessoa deveria ser afastada e entregue a Satanás para que a sua alma fosse resgatada para o dia do juízo. Em Hebreus 12, versículos 5 a 11, a palavra do Senhor nos diz que Deus disciplina o seu povo para ser participante da sua santidade. E no verso 14 do capítulo 12 de Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus queridos, em Tiatira havia falso ensino. E um falso ensino que levava as pessoas a uma vida imoral. E o pior, a liderança da igreja não fazia nada. Sabe por quê? Certamente porque tinha a mesma visão, a mesma perspectiva dos liderados. Irmãos, me permite dizer, disciplina eclesiástica afasta bode, não afasta ovelha. Disciplina eclesiástica afasta joio, não trigo. Assim como você disciplina o seu filho, e nós disciplinamos nossos filhos em casa, nós vemos o reflexo dessa disciplina. O objetivo da disciplina eclesiástica não é a destruição da pessoa, e sim a sua restauração. E se você olha para o texto, você vê como Jesus foi gracioso, inclusive com essa mulher. Olha o que diz o texto, verso 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Imagine só, São José. Jesus deu a vida para essa igreja, tem uma falsa profetisa e Jesus disse, dê-lhe tempo que se arrependesse. Mas ela não se arrependeu. Meus queridos irmãos, quando eu tenho amigos que começam a congregar em outras igrejas, se mudam, passam em concurso, ou mudam de bairro, compram outra casa, eu hoje publiquei no Instagram uma frase que eu vi e eu acho muito acertada. As pessoas devem procurar a igreja mais bíblica e não a mais perto da sua casa. Essa de não, vou congregar ali porque é a mais perto da minha casa. Meus queridos, eu já andei, São José, 25 quilômetros
não, 25 não, 20 quilômetros, para ir, porque eu me mudei de uma casa para onde eu ia. De ônibus demorava 1 hora, mas eu ia para a mesma igreja, onde eu fui membro 15 anos. O nome disso é compromisso, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu permaneci 15 anos nessa igreja, como toda ela, como essa e a que eu fiz parte, e outras que eu trabalhei, são imperfeitas. Mas aqui eu quero destacar, irmãos, que uma igreja saudável, ela pratica a disciplina eclesiástica da forma correta, que não tem o objetivo de destruir a vida de quem quer que seja, mas, por outro lado, não deixa a prática pecaminosa se estender e ficar sem conserto. Até porque um irmão imoral na igreja, uma pessoa, irmão imoral não vou nem chamar assim, mas uma pessoa que pratica a imoralidade na igreja e permanece assim sem exortação, acaba influenciando outras pessoas a mesma conduta. Igrejas mundanizadas apreciam o ensino descomprometido com a santidade de Deus. Igrejas mundanizadas negligenciam a disciplina eclesiástica. Mas por fim, irmãos, observe os versículos 22 e 23 do capítulo 2. Certamente é a palavra mais dura que Jesus profere às 7 igrejas. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um segundo suas obras. Igrejas mundanizadas apreciam o ensino descomprometido com a santidade de Deus. Igrejas mundanizadas negligenciam a disciplina eclesiástica, mas ainda, igrejas mundanizadas experimentam a dura disciplina de Deus. Jesus está dizendo aqui: eu matarei, e todos saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Irmão, Jesus não está para brincadeira, não. A sua palavra nos diz, por exemplo, em Êxodo 32, versículos 1 e 27, que o povo de Deus se reuniu para adorar o bezerro de ouro. O que é que aconteceu no verso 27? Deus mandou Moisés descer e executar todos que estavam envolvidos naquela prática. Na universidade, muitos intelectuais gostam de dizer que Jesus é diferente do Deus do Antigo Testamento. Não sei se você já ouviu essa argumentação. Não, Deus do Novo Testamento é diferente, né? Jesus não faz essas coisas. Jesus, ele é amor. Deus do Antigo Testamento, não. É por isso que eu não gosto muito do Antigo Testamento. É uma interpretação errada que muitos fazem, até porque quem mais falou de inferno e lago de fogo na Bíblia foi Jesus. Não foi Paulo nem Pedro. É uma leitura errada que as pessoas fazem. E aqui quem está dizendo matarei é o próprio Cristo. É interessante que lá em Êxodo 32, como eu disse, ocorre isso. Mas lá em Números, também, no capítulo 32, versículos 10 a 12, nós encontramos a história de 2 homens, somente 2 homens, que entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, aí pode colocar mais de 1 milhão de pessoas, Cláudio, saíram do Egito, mas somente 2 entraram na terra de Canaã. Sabe por quê? Porque moraram no deserto. Ô irmãos, se tem uma expressão que igrejas mundanizadas gostam de insistir, é que Deus é amor, que Deus, Ele sabe do seu pecado e da nossa fraqueza, e isso é ensinado de forma insistente. Mas, meus queridos irmãos, aprendemos em Hebreus 12, 29, que o nosso Deus é fogo consumidor. Aprendemos que em Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ou seja, esse Jesus que está no meio da igreja, que anda no meio dos candeeiros de ouro, como ele disse às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, é o Jesus que tem expectativas, deseja que a sua igreja o agrade, e quando ela não agrade, Jesus mesmo a disciplina. Olha o que é que Hendrickson disse: ela será prostrada na cama, isto é, acometida de enfermidade. Seus filhos naturais morrerão de morte violenta, e seus seguidores espirituais sofrerão punição. Assim toda a igreja saberá que é Cristo quem sonda a mente e o coração. Seus olhos penetrantes veem os motivos escondidos
que fazem as pessoas seguirem a Jezabel e por terem a falta de disposição para sofrer perseguição por amor a Cristo. Simão Kistemaker disse: Jesus premia com castigos e galardões igualmente. Meus queridos, eu cito esses autores, que são 2 livros publicados pela editora Cultura Cristã da Igreja Presbiteriana, Fabiano. Esses autores são citados nos comentários de Hernán Dias Lopes e mesmo de Augusto Nicodemos. E eu faço isso, sabe por quê, irmãos? Para mostrar que o que eu estou dizendo está em harmonia com o que os maiores pregadores do nosso tempo falam e mesmo citam essas obras de referência. E o que é que eu quero com isso tudo? Lhe mostrar que eu não estou sendo exagerado. Lhe mostrar que Jesus, ele repreende duramente igrejas mundanizadas. O que é que aconteceu com Éfeso? Foi a primeira igreja que meditamos aqui. Jesus removeu dela o candeeiro, Fabiano. O que é que acontece com igrejas mundanizadas? Seus membros sofrem disciplina de Deus. Um dia estava com Daniel em casa e Daniel me perguntou: pai, como é que Jesus disciplina? Eu disse para ele: filho, vamos usar o exemplo bíblico. Davi no Salmo 32 disse: enquanto me calei, envelheceram meus ossos, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Falta de ânimo para viver, Fabiano. Tristeza na alma, porque o pecado traz isso. É uma disciplina da parte de Deus. Mas quer ver outra disciplina? A Bíblia apresenta doenças. A Bíblia apresenta inimigos que se levantam, opositores, portas fechadas, Fabiano, escassez. São exemplos de disciplinas de Deus ao longo da história do povo do Senhor, conforme registrado na Escritura. E, meus queridos, preste atenção no que eu quero chamar a atenção de vocês. Jesus não deu a vida por vocês para vocês viverem de todo jeito. Jesus deu seu sangue por nós para que vivamos para o seu louvor. Se Ele é nosso Salvador, Ele é nosso dono porque Ele nos comprou, e Ele deseja que nós vivamos em novidade de vida. Quando isso não acontece, Ele nos disciplina. Qual é a diferença de Jacó e Esaú? Jacó recebeu, Daniel, graça da parte de Deus, recebeu graça, Fabrini. Mas se você olha para a vida dos dois, Jacó e Esaú, sinceramente, seu José, eu já disse aqui, quem mais me agrada no perfil, Luan, é Esaú. Mas você percebe a graça de Deus na vida de Jacó, porque Jacó não fica do mesmo jeito. Deus disciplina Jacó nos vários momentos onde ele passa. Ele vai para a casa de Labão, onde ele é enganado, sofre lá horrores, e quando volta, antes de encontrar com Esaú, morrendo de medo, encontra-se com Deus, ou Deus encontra-se com ele no Val de Jaboque. Jacó é ferido na coxa, mas quando ele se encontra com Esaú, ele não é mais Esaú, Júlia, ele é Israel, porque a graça de Deus lhe mudou. A palavra de Deus diz que se nós não somos disciplinados, somos bastardos e não filhos, porque Deus nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. Onde é que eu quero chegar com isso, irmãos? É que igrejas mundanizadas, tanto coletiva quanto individualmente, experimentam a dura disciplina de Deus. Há muitos filhos, irmãos, que crescem e dão trabalho aos seus pais, porque seus pais não executaram o padrão do ensino no tempo correto, não disciplinaram quando deveriam. Depois que cresce, não há jeito. Eu quero concluir esse sermão, irmãos, dizendo o seguinte: uma igreja que quer ser agradável a Deus e faz a diferença no mundo, preocupa-se tão somente em ser fiel ao Senhor, apesar das tribulações. O seu exemplo perdurará por gerações. Depois dessa mensagem, sem dúvida, dessa série de mensagens, sem dúvida vocês vão lembrar das igrejas de Esmirna e Filadélfia. Eu conheço já algumas igrejas presbiterianas que o nome da igreja é Igreja Presbiteriana Filadélfia, Igreja Presbiteriana Esmirna, mas eu nunca vi uma igreja presbiteriana Pérgamo, eu nunca vi uma igreja presbiteriana Tiatira, eu nunca vi uma igreja presbiteriana Sardes. Filadélfia eu já vi, Esmirna eu já ouvi falar. Por quê, irmãos? Porque o seu exemplo fica para gerações.
Exemplos de igrejas fiéis que procuravam viver segundo o padrão de Jesus. Irmãos, respondam no íntimo. Qual a expectativa de vocês para com essa igreja? Vocês querem que essa igreja seja uma igreja bíblica, agradável a Jesus? Isso requer, irmãos, pregação séria da palavra, ensino sério da palavra, confrontador, mas exige de mim e de você, no nosso cotidiano, harmonia com esse ensinamento. É verdade que somos pecadores, é verdade que na maioria das vezes nós não conseguimos cumprir e viver plenamente a lei do Senhor, mas permita-me lhe dizer uma coisa: Jesus sabe da nossa fraqueza, Jesus sabe da nossa pouca força, mas Ele disponibiliza graça, força, sabedoria a todos que chegam diante dEle a pedir-lhe socorro. O que queremos ser, irmãos? Uma igreja agradável aos políticos da cidade? Uma igreja que segue a cartilha do movimento progressista? Ou uma igreja que agrada ao Senhor? Eu vou repetir, para terminar esse sermão, as palavras de Paul Walsh. Ele disse: se você usa meios carnais para atrair pessoas, você vai atrair seres humanos carnais e terá que usar meios carnais ainda maiores para mantê-los em sua igreja. Quando a liderança da igreja se preocupa só em atrair pessoas, vira uma loucura, Fabiano, porque precisa fazer evento a todo instante, coisa nova a todo instante, como uma empresa que precisa lançar novas marcas o tempo todo, e novos produtos, e novos serviços, precisa ficar nesse frenesi. É uma loucura isso. Jesus nunca exigiu, preste atenção, Jesus nunca exigiu que os pregadores fossem engraçados. Olha para Timóteo e Tito. Não se exige, dona Cida, que nenhum pastor seja engraçado. Não se exige na Escritura que nenhum pastor seja, por exemplo, um homem influente na cidade, ou mesmo que tenha carisma para atrair pessoas. O que a palavra de Deus diz é que se exige do dispenseiro que ele seja fiel. Ô irmãos, quando eu tiro férias com Laísa, eu seleciono, quando a gente vai em João Pessoa, ou melhor, quando a gente saía de João Pessoa e tirava férias para ir para outro lugar, a gente selecionava as igrejas onde a gente ia. Eu digo para vocês, e eu sugiro, quando você viajar, ou mesmo se um dia se mudar, não procure ir numa igreja simplesmente pela quantidade de pessoas que ali congregam, ou pelos eventos que ali tem. Número não é indicativo de nada, prestígio social não é indicativo de nada, ou mesmo se é uma igreja pujante, se os membros de lá têm status. Tudo isso que eu estou falando a vocês, as igrejas de Pérgamo e Tiatira tinham. Pessoas intelectualizadas, pessoas importantes na sociedade, pessoas que estavam envolvidas com a dinâmica social. Tudo isso tinha nessas igrejas. Mas o que essas igrejas não tinham era a aprovação de Cristo. Não estou dizendo com isso, seu José, que somente as igrejas reformadas elas são aprovadas. Muito pelo contrário. Há muitas igrejas ditas reformadas que vão no caminho da libertinagem, no caminho do antinomismo, mas como se a graça de Deus isentasse um compromisso fiel com o Senhor. Você que nos acompanha pela internet, Deus lhe chama como chama a minha uma vida de santidade. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16 diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Queridos, Jesus quer que a gente Deus quer, Larissa, se agradar dos desenhos que você assiste, dos desenhos que Daniel e Rafael assistem. Ele quer se agradar do modo como a gente se comporta à mesa. Ele quer se agradar com a forma que nós nos vestimos. Ele quer se agradar com a maneira como fazemos negócios. Ele quer se agradar com a maneira como eu trato as pessoas da minha casa. Ele quer se agradar de
24 horas do meu dia, nos 7 dias da semana e não apenas no domingo à noite, quando estamos aqui reunidos. Se eu disser para vocês, eu consigo fazer isso todo o tempo? Não, nem você também. Mas sabe o que é que não pode faltar nem em mim e você? Um coração humilhado na presença de Deus, que chega diante dele e diz: Senhor, me perdoa, hoje eu falei de novo, eu não consegui fazer isso, me ajuda, eu quero te agradar. A igreja, ela começa com você, eu e você, fazendo a diferença nessa cidade. Essa igreja será conhecida como a igreja que honra Jesus. Sabe qual é a minha expectativa, irmãos? É que a gente seja lembrado como Esmirna e Filadélfia, jamais como Tiatira e Pérgamo. Que Deus nos ajude, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, aplica a Tua palavra em nosso coração, Pai, e nos ajuda a vivermos de forma santa, a sermos uma igreja séria, que segue o padrão do Senhor. Quebranta o coração do Teu povo, quebranta a Tua igreja, Senhor, e faz a Tua obra em nós e através de nós. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos faça mais fiéis. Pedimos, Pai, o derramar da Tua graça, a fim de que vençamos as nossas fraquezas, as nossas inclinações e Te agrademos mais. Faz isso, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.